Quem quiser consultar o Diário Oficial da União pela parte da manhã agora vai ter de pagar. Uma portaria da Imprensa Nacional, publicada ontem, determinou que o acesso às edições completas do Diário em formato de leitura será gratuito apenas do meio-dia até as 23 horas e 59 minutos diariamente. Antes, esse acesso era totalmente gratuito e os motivos da cobrança não foram especificados. Já os preços pelos serviços vão ser regulamentados nos próximos 180 dias. É no Diário Oficial que são publicadas as leis e também os decretos, portarias, normas e outros documentos relacionados à administração federal. E agora um dado preocupante. O Ministério do Trabalho e Emprego registrou mais de 1.200 trabalhadores em situação parecida com a de escravos no país. No Amazonas, apesar de não fazer parte desses números, já há indícios de exploração de estrangeiros, principalmente venezuelanos. De janeiro deste ano a outubro, o Ministério do Trabalho registrou 1.246 pessoas trabalhando em situação degradante em todo o Brasil. Um quadro preocupante, de acordo com o superintendente regional do órgão, porque o número registrado é 93% maior que em 2017. Então, toda pessoa que trabalhar em local inapropriado, sem as mínimas condições de higiene, de estrutura para poder se manter dignamente como pessoa humana, é caracterizado trabalho escravo. Aqui no Amazonas não houve registro da prática este ano, mas não quer dizer que isso não aconteça. A Superintendência Regional do Trabalho investiga indícios de exploração de estrangeiros em propriedades no interior do estado. As denúncias ainda não foram confirmadas por falta de informações. O superintendente reforça que quem tiver suspeitas sobre casos de trabalho escravo pode vir direto ao Ministério do Trabalho, no bairro Aleixo, ou ligar para o Disque 100. Nós precisamos da denúncia e do local, do ponto, ou da proximidade. Nós não podemos sair Amazonas afora procurando, propriedade por propriedade, Então, por enquanto, nós tivemos rumores, mesmo assim estamos investigando. Nós vamos ver agora o que foi notícia na região norte do país com os repórteres da Record TV. Mais uma fuga de presos é registrada aqui no Pará. Já é a quarta em 2 semanas. Período em que já escaparam do sistema penitenciário 159 detentos. A última fuga aconteceu no município de Marabá, no sudeste paraense. Mais de 6 presos escaparam da central de triagem masculina. Eles cavaram um buraco em uma das celas. No final de semana passado, fugiram de uma só vez 130 detentos de 2 presídios do Complexo de Americano, em Santa Isabel, município da região metropolitana de Belém. A Superintendência do Sistema Penitenciário confirma, ao todo, 85 fugas de presos em todo o estado neste ano de 2018. De Belém, Priscila Amaral. De 2014 a 2018, quase 1.000 mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar receberam acompanhamento especializado de policiais militares que fazem parte do programa Ronda Maria da Penha aqui na capital. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Atualmente, 49 mulheres continuam recebendo assistência aqui em Manaus. Até agosto deste ano, a SSP registrou mais de 14 mil casos de violência contra a mulher aqui no Amazonas. De Manaus, Fred Rocha. Em Roraima, o Conselho Regional de Medicina interditou as cirurgias na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, a única do estado, e no Hospital Geral de Roraima. A fiscalização constatou a falta de remédios e materiais básicos para atender os pacientes, o que motivou a decisão de suspender os procedimentos nas 2 unidades. As cirurgias serão retomadas após nova fiscalização constatar que os problemas foram resolvidos. De Boa Vista, Pedro Ribeiro. E a tarifa de energia elétrica aumentou mais de 14% nessa quinta-feira. Por isso, a gente preparou algumas dicas de como você pode economizar com algumas mudanças de hábito dentro de casa. O reajuste anual anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é de 14,89% para consumidores residenciais. O consumidor deve sentir no bolso o peso do aumento. Seu Gilmar mora nesta casa com a família e, apesar de eles terem diversos eletrodomésticos, a maioria dos equipamentos passa o dia desligados. Mesmo assim, a conta de energia não baixa, Não vem menos de R$800. Cada dia que passa aumenta 700, 800, 900, como você viu, acabou de ver aí.
Passou de 1.000 agora. Hoje a gente vai falar com uma engenheira eletricista e ela vai dar algumas dicas de como o senhor pode economizar em alguns detalhes dentro de casa mesmo. Marineide, existem então alguns métodos de a pessoa fazer dentro de casa para economizar energia? Sim, existem alguns detalhes na instalação elétrica, né? Uma delas é a questão da iluminação. Eu percebi na casa do seu Gilmar que a grande parte da iluminação é composta por lâmpadas fluorescentes. Porém, hoje nós contamos com a lâmpada LED, que é uma lâmpada que a gente consegue consumir menos e ter a mesma eficiência na iluminação que uma lâmpada fluorescente. Apesar da lâmpada LED ela ser um pouco mais cara que uma lâmpada fluorescente, o custo-benefício dela a longo prazo é muito maior. Entrando aqui na cozinha, a gente encontra o fogão e uma geladeira. Bem, a geladeira a gente deixa ligado, mas tem uma dica bem interessante a respeito do refrigerador. O que é? Evitar estar abrindo e fechando muitas vezes durante o dia, porque o refrigerador ele trabalha para que tenha uma temperatura ambiente para conservação dos alimentos. Outra dica interessante que você estava me falando é sobre os eletrônicos que ficam de stand-by. A dica é, se não está utilizando, tira da tomada, pronto. Vai utilizar? Liga na tomada e pronto. Outra dica importante, entrou no ambiente, liga a luz. Saiu do ambiente, desliga a luz. Que gera ali uma otimização da iluminação que está sendo utilizada, né? Assim como aqui os eletrodomésticos em stand-by, carregador de celular. Carregador de celular completou a carga 100%? Tira da tomada. Até mesmo questão de ferro de passar, né? Máquina de lavar. O que eu aconselho, que é muito importante, é você determinar o período que você vai utilizar. Acumula lá a roupa, tira 2 dias só para usar a máquina de lavar, ou somente 1 dia, se for possível. Assim mesmo como o ferro de passar. Estamos entrando aqui no quarto do seu Gilmar, já tem um televisor logo na entrada, mais luminária, abajur, ar-condicionado. Marineide, o ar-condicionado consome muita energia, né? Consome, dependendo do tipo de aparelho, na verdade, que se utiliza, seja um split ou um tipo janela, né? Só que uma dica importante, no caso do aparelho ar-condicionado, é que limpeza do filtro. A gente sabe que quando o ar-condicionado ele já está há bastante tempo e o filtro ele começa a acumular poeira do ar, enfim. Ele estando muito sujo, o que vai acontecer com o aparelho? A tendência dele é trabalhar mais para que ele refrigere o ambiente, chegue na temperatura desejável. Então, é importante sim a limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado. Outra dica importante é saber ler a fatura da conta de energia, né? Sim, é muito importante o consumidor ele saber o que está sendo cobrado dele, né? E a questão do seu consumo, que até ajuda a acompanhar aí se ele está tendo uma redução de fato com essas dicas ou não, se tem algo, ou até buscar algo que possa estar aí gerando um consumo mais alto que ele não está conseguindo identificar fisicamente. Né? Então, assim, o importante é saber, aqui a gente tem um campo chamado consumo em quilowatt-hora. Esse consumo é o consumo mensal que foi lido. Então, nesse mês aqui, que a gente está no mês de outubro, o seu Gilmar ele consumiu 958 kWh. Bem aqui embaixo, na descrição da conta, a gente vê o valor da tarifa. E aí, multiplicando o valor do consumo pela tarifa, a gente tem o quanto em reais que o seu Gilmar aqui vai pagar pelo consumo dele. É claro que inclui ainda, né, a contribuição na iluminação pública, que é o COSIP, e aí ele pode ver se tiver outras taxas que possam incluir, vai estar aqui na descrição. E aí a soma total vai dar o valor mensal que o consumidor vai pagar. Você estava me falando também que pretende mudar a fiação elétrica, mas isso muda também? Isso altera no consumo de energia? Sim. Instalações elétricas que são mal dimensionadas gera um superaquecimento nesse cabo, pode ter aí fuga de energia e aí além de poder gerar aí acidentes. Então eu aconselho fazer um dimensionamento correto das instalações elétricas com um profissional qualificado, troca da fiação elétrica. Se já tem uma instalação elétrica muito antiga, muitos anos que está ali, é recomendável fazer uma atualização com cabos melhores. Por quê?
Porque ao longo dos anos a gente sempre acrescenta alguma coisa na nossa casa, algum eletrodoméstico, vou colocar mais um ar-condicionado, vou expandir um pouquinho mais a minha residência. E aí vai só incluindo eletrodoméstico e não dá atenção para a instalação elétrica. O que o senhor acha? Mesmo com o aumento de energia, vai dar para diminuir esse valor aqui? Tem que dar, né? Porque senão ninguém aguenta pagar no final do mês. Ninguém aguenta. Vale lembrar que as ligações clandestinas de energia elétrica são muito comuns aqui na nossa região. E quem paga regularmente acaba também pagando a conta de quem faz o famoso gato. A Amazonas Energia não vai ficar no prejuízo não, viu? E sim, você consumidor que luta para pagar em dia. A seguir tem a programação do fim de semana na nossa agenda cultural. E no domingo, candidatos precisam estar atentos para o horário do Enem. De olho no relógio, agora em Manaus, são 7h41, a gente volta já.